Segundo ponto, qual o drama que a lei de improbidade administrativa, que é a nova lei de improbidade administrativa, veio responder, né? E aí, enfim, os senhores estão absolutamente informados disso, mas se dizia, por exemplo, é preciso distinguir o administrador endemicamente ineficiente do administrador improbo. Então, o primeiro drama era a questão do elemento subjetivo, que a lei deu lá a sua solução. Dolo específico. Né? Segundo drama era revisitar aspectos da disciplina anterior que se julgava disfuncionar. A fase preliminar não serve para nada. Isso sim, assim. Isso era um drama que ela também pretendia responder. E no campo da advocacia, da advocacia pública, qual o drama que a lei pretendia responder? Sobre já falei, problema da superposição de controles. E o outro foi mencionado nas intervenções que me antecederam, em especial a intervenção do Bruno, que é o problema do uso enviesado da ação. Né? A gente sabe que esta proposição de concentrar a legitimidade só no Ministério Público veio da origem, né? Desde a proposta lá da Comissão de Juristas. Extraí aqui um pedaço ao longo dos relatórios em que o deputado Carlos Zaratini, neste tema, vai e diz o seguinte: com o devido acatamento à manifestação exarada, o regime das sanções previstas na lei de improbidade encerra restrição a direitos fundamentais da cidadania, como a suspensão de direitos políticos dos agentes considerados improbos. Por esta razão, na mesma linha adotada no sistema penal, é imprescindível que a atuação seja feita por meio de órgão legitimado e isento. Muitas perplexidades. Primeiro, a de que talvez direitos fundamentais seja matéria estranha ao âmbito de competência da advocacia de Estado. Fiquei um pouco... Né? Gente, já ensinei errado na faculdade, o que é pior, Cristina, ensinei errado. Né? Essa é uma perplexidade. Né? Outra perplexidade enfim, aí isso decorre da discussão, qual é a natureza jurídica da ação de improbidade, mas fazer essa analogia com o sistema penal, e a derradeira perplexidade é que, aparentemente, a única instituição legitimada, a lei disse que era legitimada, mas isenta, é o Ministério Público. Né? Enfim, somos, então, enviesados, né? Definitivamente, jamais haverá salvação. Né? Bom, mas indagações, o tempo corre aqui, botar esse cronômetro do lado é uma temeridade, é um respeito ao organizador, mas a gente vai ficando numa ansiedade, professor Carlos Ari, que eu tenho medo, com a idade chegando, qualquer dia eu vou ter um infarto do miocárdio no meio da sessão. Ainda não chegou esse momento, o coração está bem, graças a Deus. Né? Bom, aí a pergunta é a seguinte: se esse era o drama que a lei se propunha a responder, a resposta é hábil para responder a esse drama, né, para superar esse problema? Bom, já vimos o problema da superposição de controle. Agora, no argumento do uso enviesado, tinha eu aqui nas minhas notas dizer que eu não tinha acesso aos dados numéricos sobre isso, mas a intervenção do Bruno iluminou, né, os dados numéricos. Então, 7.000 demandas, né? Bom, considerando que são 5.570 municípios, 7.000 demandas está de bom tamanho, né? Não está parecendo assim uma coisa tão estapafúrdia. Mas, de novo, pegando o gancho da observação que fizeram o Bruno, os números do CNJ não são os melhores, estou de acordo, porque não basta indagar qual é o número de demandas, o Bruno mesmo observou, muitas delas no âmbito municipal, não envolvem as questões de maior relevância, etc., etc., Mas o que a gente tem que pensar também é que, para este argumento do uso enviesado, se a lei vai ao mesmo tempo e adota a estratégia do dolo específico, isto já reduziu a possibilidade do uso enviesado sensivelmente. Né? Porque o uso enviesado, se existia e quando existia, e não estou aqui duvidando disto, ele se beneficiava dessa vagueza, os termos em que o artigo 11 se punha, a discussão interminável sobre culpa, o dolo, o erro grosseiro, etc., etc. Então, vista a lei no seu esquema geral, a questão do uso enviesado parece
menos relevante. E também não é desimportante a gente demarcar que o uso enviesado das ações poderia encontrar boa resposta de parte do Poder Judiciário. Né? Isto é alguma coisa que todo advogado de Estado vivencia. A demanda é tão precária que a gente tem dificuldade. Né? Frase lugar comum que nós dissemos, a demanda mais difícil de contestar é a inepta. Né? Aí, às vezes, vem um troço que é um monstro, né? Sem forma, sem conteúdo, e a gente fica tentando inventar um argumento que não está na inicial para poder fazer, porque a gente sabe que o judiciário não vai extinguir a demanda, não vai extinguir a demanda. E depois se queixa, sobrecarga do judiciário, precisamos botar inteligência artificial para resolver esse problema. Olha, a ferramenta está na mão. É aplicar com mais rigor os mecanismos que o direito processual lhe assegura. Né? Então, a conclusão é que se identifica uma falta de coerência entre o diagnóstico e a prescrição. Então, a lei queria enfrentar um determinado problema e o remédio, que é a redução da legitimidade, pode se revelar, quando menos, desproporcional para a solução do problema. Né? Bruno também se referiu ao papel de controle de legalidade da administração pública e me lembrei de uma expressão que o professor Diogo usava muito, zeladoria da juridicidade. Né? Mais do que pura e simplesmente controle de legalidade. Né? Não posso vir aqui que me ecoam na cabeça, né? Frases, conceitos, lições que eu aprendi com tanta gente, e aprendo ainda com tanta gente importante aqui da Procuradoria-Geral do Estado. Né? Um outro efeito colateral ainda mais grave, me parece, né, dessa abordagem na questão da legitimidade, tem a ver com uma abordagem um pouco ingênua que a gente tem ainda do fenômeno da improbidade, de qual deva ser a resposta a se oferecer a isso. E isso tem a ver com a perda de um potencial pedagógico e preventivo envolvido na apuração da improbidade. Nós podemos entender o fenômeno da improbidade de duas maneiras. Né? A gente pode entender ele como um fenômeno isolado na administração pública. Aquele contrato deu ruim. Aquele contrato estava viciado desde o início. Ou nós podemos entender como um problema de maior âmbito. Né? Bruno também já fizera esta referência, né? A fraude estruturada. Né? As regras de experiência, elas indicam que dificilmente a improbidade envolverá um ato isolado. É muito difícil, muito difícil. Normalmente você tem, pelo menos, a captura de todo um segmento da administração pública, uma determinada estrutura da administração pública. Dificilmente essa captura envolve um único agente, porque poucos são os atos administrativos relevantes que sejam executados, autorizados e tal, a partir de um único agente. Então, você tem a captura que não envolve um único agente dentro da administração, você tem vários agentes públicos, você tem o agente externo interessado nisto e os demais integrantes de uma estrutura que está orientada à prática dessa, e aqui estou usando a expressão do professor Zé Afonso, dessa imoralidade administrativa qualificada. Então, a coerção da improbidade administrativa não se esgota e não se resolve com um contrato administrativo. Esse contrato tinha problema. Né? E não é infrequente que os mentores da operação tenham braços operacionais fora da pessoa jurídica diretamente envolvida, então tem outra pessoa jurídica do grupo, ou alguma coisa assim, e mesmo, eventualmente, eles terão a mesma estrutura, né, tendente à prática de improbidade em outros entes federados, em municípios vizinhos, em outros estados, etc, etc. Então, coibir de maneira efetiva a improbidade é um resultado que não se alcança com a visão de túnel, com segmentação da análise. Né? E aí, por isso, dispor a advocacia pública também do instrumental assegurado pelo manejo da demanda de improbidade, portanto, com a intervenção judicial, municiá-la de instrumentos que ela não teria sozinha. Né? Permite um maior potencial de coerção à improbidade, né? O que em si já gera um efeito pedagógico, e pode também gerar um efeito preventivo, porque a participação da advocacia de Estado
na demanda, ela permite um aprendizado de parte da administração sobre como aquela rede de relações se formou e proporcionou a prática do ato de improbidade, né? Então, tendo em vista o evidente interesse público envolvido, é claro que o ingresso da advocacia de Estado pode potencializar a proteção à probidade administrativa, porque a advocacia de Estado, a um só tempo, ela tem a visão da parte, né, a ação administrativa individualmente considerada, mas ela tem a visão do todo da administração. E, eventualmente, é justamente essa consideração que pode justificar o ato, ou, ao contrário, revelar a perversidade do ato, né? Então, ela tem a visão da parte, mas ela tem a visão do todo. Ela tem a visão histórica. Olha, como esta ação administrativa se encaixa no conjunto de ações administrativas já desenvolvida ao longo do tempo. E ela tem proximidade para subsidiar a construção da decisão administrativa em conformidade com os ditames da probidade. Então, a ação de improbidade em si, ela é uma importante ferramenta não só para a recuperação do prejuízo, porque se diz, para isto a administração terá outros mecanismos, mas não é só isso, né? Ela pode permitir a perfeita compreensão de como opera a estrutura que deu o prejuízo ao erário envolvida naquele episódio e, com isto, facilitar a identificação de outras estruturas assemelhadas ou de outros episódios que esta mesma estrutura determinou no âmbito da administração pública.